Olá, você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo, que significa o mistério da contradição. E por falar em contradição, veja bem este paradoxo. Analise junto comigo o livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9, aonde o apóstolo João se expressa da seguinte maneira: porque qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Sim, toda pessoa que nasce de Deus, ela não vive na prática do pecado. Porém, se aplicarmos esta realidade sobre os apóstolos, será que eles eram nascidos de Deus? Sim. Porque veja o que consta no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10, aonde o próprio apóstolo João afirma: se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Bom, se ele tinha pecado, isto significa que ele vivia na prática do pecado e que ele não era nascido de Deus. E quanto ao apóstolo Paulo? Veja, livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou carnal, vendido sobre o pecado. Sim, o apóstolo Paulo era escravo do pecado. Como ele mesmo disse, eu nem mesmo compreendo meu modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Porque vejo uma outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei do meu entendimento, que me escraviza debaixo da lei do pecado. Sim, todos os apóstolos viviam debaixo do pecado. Em outras palavras, nenhum deles ainda eram nascidos de Deus. Porque, repito, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Agora, eu te pergunto, Jesus, ele não foi manifesto lá na cruz para remover os pecados do mundo? Bom, se não os do mundo, pelo menos os dos apóstolos. Mas por que os apóstolos ainda se encontravam em pecado? Simples, porque eles ainda não haviam nascido de novo. Porque o próprio Jesus afirmou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isto, nós temos que nascer de novo. Só o novo homem, o espiritual, não possui pecado e não vive na prática do pecado. O natural é escravo do pecado. Por isto, temos que nascer de novo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O natural, deliberadamente, é escravo do pecado por conta própria, por natureza. Ele vive na prática do pecado. Agora, na questão de Jesus, por que Jesus, o seu sacrifício lá na cruz, não removeu os pecados dos apóstolos? Simples, porque o papel do sacrifício de Jesus era ilustrar a nível espiritual o que deve acontecer com cada um de nós. Jesus, como mestre, ilustrou o que deve acontecer conosco. Sim, porque o mestre não faz a prova pelo aluno, ele prepara o aluno para passar pela prova de fogo. Por isto, Jesus disse que cada um que quiser vir após ele deve tomar a sua cruz e segui-lo até a crucificação, porque foi exatamente a este lugar que Jesus carregou a sua cruz, e é da nossa obrigação crucificar a natureza deste pecado, que se encontra nestes membros. Mas como que isto é feito? Veja, preste atenção. Olha o que o próprio apóstolo João cita no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, disse o apóstolo João. Mas, como eu disse, este paradoxo, em contrapartida, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10, João diz: se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Por quê esta controvérsia? Por que esta contradição, aparentemente? Simples. Porque quando o apóstolo João diz: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, não está falando a respeito do homem Jesus, da sua manifestação na carne, sim, da pessoa de Cristo, quando se fez um com Jesus. Nada tem a ver com o sacrifício de Jesus, e sim com a manifestação de Cristo em nós. Vou repetir. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, disse João. Mas quando isto aconteceu? Quando eles estavam andando com Jesus? Não, aconteceu décadas depois. Veja o que está escrito no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como ele é, o veremos. João disse: mas sabemos que quando ele se manifestar,
Sim, então teriam passado da morte para a vida. Somente quando Cristo se manifestar vindo do alto sobre nós, o próprio Jesus afirmou para os seus discípulos: permanecei na cidade de Israel, até que do alto sejais revestido de poder, assim como Jesus, ele só deu início ao seu ministério depois que ele foi revestido de poder, quando o Espírito Santo veio do alto sobre ele. Neste caso, o mesmo deve se repetir com cada um de nós. Veja o que Paulo afirma no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Entenda. Cristo, que é a nossa vida. A nossa vida espiritual se chama Cristo. Vou repetir. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, disse Paulo. A nossa vida é Cristo. Cristo é a nossa vida espiritual. Quando você vier a nascer de novo, você será exatamente Cristo. Você irá se revestir da pessoa de Cristo. Você será um corpo de Cristo a partir do momento que Cristo vier do alto. Quando ele se manifestar sobre a sua pessoa, não haverá mais pecado. Seus pecados serão cancelados. Porque a partir deste momento, você será o corpo de Cristo, o corpo santo. Sim, como o próprio Paulo disse, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa realidade só se tornou possível após o apóstolo Paulo ter dito: fui crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo, a partir daquele momento, passou a ser o corpo de Cristo. E não só o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo se tornou o próprio verbo de Deus. Porque a partir do momento que Cristo vem do alto sobre nós, o verbo se faz carne. Assim como o verbo se fez carne sobre a pessoa dos apóstolos, da mesma maneira deve se repetir conosco. Porque nada, pois, há novo debaixo do céu. Tudo o que se fez se torna a fazer. Sim, porque essa realidade que aconteceu sobre Jesus e com os apóstolos já havia acontecido com os profetas. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, indagando em que tempo, em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Sim, o Espírito de Cristo estava sobre os profetas. Por quê? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Sim, a vida deles, que era Cristo, havia se manifestado sobre a pessoa dos profetas. A partir daquele momento, eles foram santificados por Deus. Símbolo do novo nascimento. Sim, como diz, qualquer que é nascido de Deus. Os profetas foram nascidos de Deus quando foram revestidos da pessoa de Cristo. Continuando. O Espírito de Cristo que estava neles foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Da mesma maneira que o Espírito enviado do céu veio sobre Jesus, veio sobre os profetas. E dessa mesma maneira deve se repetir conosco, porque nada há, pois, novo debaixo do céu. Tudo que se fez se torna a fazer. O que aconteceu com os profetas e com os apóstolos e com Jesus deve se repetir com cada um de nós para alcançarmos a salvação. Porque se de fato, repito, se Jesus tivesse levado os nossos pecados, que necessidade haveria do Espírito de Cristo se manifestar sobre a vida dos apóstolos para eles se verem livres do pecado? Simples, porque tudo o que aconteceu com Jesus deve se repetir conosco. Vou repetir. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E livro de 1 João, capítulo 3, versículo 5. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Mas não aconteceu com o apóstolo João quando ele esteve caminhando com o homem Jesus. Porque naquela ocasião, disse o próprio João, no livro de 1 João 1,10. Se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Por todo o tempo que os apóstolos andaram com Jesus, eles estavam em pecados. Após a crucificação de Jesus, os apóstolos continuaram andando em pecado. Paulo que o diga, eu mesmo não compreendo o meu modo de agir. Mesmo após a morte de Jesus, todos os apóstolos se encontravam em pecado. O pecado deles foi removido quando eles nasceram de novo. Sim, quando eles se revestiram da pessoa de Cristo, conforme Paulo avisa, no livro de Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também seremos como Ele. Os pecados são cancelados quando nós somos revestidos de Cristo. Para encerrar, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 2. Veja agora a discrepância.
Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. A vida eterna foi manifestada aos apóstolos somente quando eles nasceram de novo. Sim, quando Cristo se manifestou sobre a pessoa deles, quando eles se tornaram esta nova vida que é Cristo, então eles foram revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Porque a salvação é individual. É da nossa obrigação crucificar a essência do pecado que se encontra nestes membros para poder nascer de novo. Sim, este novo nascimento só se torna uma realidade conforme o próprio João afirma. Sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Seus pecados serão removidos quando Cristo se manifestar sobre a sua pessoa. Esta é a mensagem. Esta é a verdade. Queira você aceitar ou não. Esta é a verdade de Deus. Seria isso, está dado o recado, e até o próximo vídeo.